Cara, aqui a Leila Pereira mandou uma indireta e tem muita gente falando, foi uma indireta pro Corinthians. Não foi uma indireta somente pro Corinthians. Foi pra grande parte dos clubes brasileiros que estão com dívidas astronômicas. E se você não é palmeirense, eu não sou palmeirense, mas você tem que concordar com o que a Leila Pereira tá dizendo. O Palmeiras é um time organizado, o Palmeiras é um time que tem caixa, é um time que paga em dia, é um time que não deve, se tem dívida é muito pouca, muito pequena, igual o Flamengo, por exemplo. E esses clubes, de certa forma, eu vou colocar aqui a entrevista, tá bom? O que ela fala é certo, gente. Porque se ela não defender o Palmeiras, não defender os clubes que estão agindo corretamente, no fim esses clubes acabam sendo prejudicados. O Corinthians, por exemplo, tem uma dívida de 2 bilhões. 2 bilhões. O Galo, Atlético Mineiro, outra dívida astronômica. E o Palmeiras, Flamengo, hoje o Botafogo está tentando se organizar, mas o Bahia aqui, na Bahia, por exemplo, é um time que está bem organizado. Eles acabam sendo prejudicados por clubes que não têm essa eficiência financeira. Não sabem gerir seus próprios recursos e acabam participando de competições, comprando jogadores caros, não pagam. E aí os jogadores, os times que fazem tudo certo, acabam sendo prejudicados. Vamos ouvir aqui? Ideias dele. Queria saber se você vem para ouvir mais ou também sugerir. Marcelo Paes, por exemplo, só um exemplo, deu uma opinião do que pode ser colocado algo em prática. Ele acredita que isso é uma coisa simples de colocar em prática, simples, que eu digo dentro de um prazo mais rápido. Clube que não pagar a outro clube por uma contratação não pode contratar. Eu vi que você estava conversando com o Marcelo Paes, até desculpe que eu interrompi ali a reunião de vocês para ele entrar ao vivo. Queria saber o que o Palmeiras traz para essa reunião, se a sua expectativa é de que realmente o fair play está começando a ganhar corpo no futebol brasileiro a partir de hoje. Olha, o que o Palmeiras traz hoje para essa reunião é uma esperança muito grande, tá? Com essa nova gestão, que inclusive o próprio presidente Samir, quando foi eleito, uma das plataformas dele seria essa, né? O estudo e a implementação do fair play financeiro. Porque, gente, sem a implementação do fair play financeiro, eu acho que o futebol brasileiro não tem futuro. Principalmente a nossa tão sonhada Liga, não é? Então, eu vim hoje mais ouvir. Projetos, nós temos vários na cabeça, não é? Mas não adianta o Palmeiras sugerir sozinho, a gente precisa que a CBF encabece, não é? E tenha uma posição firme para que se, pelo menos comece, não é? A implementação. Eu concordo, não é, com a ideia de alguns presidentes que aqueles clubes que compram jogadores e não pagam, não pode contratar novamente. Gente, o Palmeiras mesmo é um clube que ele paga rigorosamente em dia. Clubes, profissionais, atletas, a gente não atrasa um dia, tá? E às vezes nós somos desclassificados por clubes que não pagam absolutamente ninguém. Gente, isso nada contra os outros clubes. Eu vou falar, claro, porque o torcedor quer, são títulos, quer a classificação, não é? Mas no futuro essa conta vai chegar. Então, será bom para o futebol brasileiro essa moralização, porque é imoral. Clubes que pagam em dia e são prejudicados em detrimento de outros clubes que não pagam absolutamente ninguém. Toda mudança de cultura leva um tempo, né? Essa cultura de gestão, com responsabilidade, gastar só o que se tem, não extrapolar um orçamento para fazer justamente isso que a senhora falou, de contratar e não poder pagar. Como é que os clubes estão lidando com essa questão dessa mudança de cultura que pode levar um tempo? A senhora acha que está todo mundo aderindo à ideia? Olha, verbalmente todo mundo fala que está de acordo, porque ninguém tem coragem de dizer está correto comprar e não pagar, é óbvio, não é? Então, todos os clubes dizem que sim, que estão de acordo, mas na prática, eu quero saber não na teoria, eu quero saber na prática. Na prática, eles não implementam o que eles acham que é correto. O que é correto é comprar e pagar. O Palmeiras compra e paga. O Palmeiras contrata atletas e paga os atletas, não é? Então, eu vou falar uma coisa para vocês, eu acho que a grande solução dos clubes são virar SAF, porque com o dono, a responsabilidade é do dono. E esses clubes que são associativos, o presidente fica 2, 3 anos
Eles querem ganhar todos os campeonatos e fazem a festa, não pagando absolutamente ninguém. Porque sabe que daqui a 3 anos ele vai sair e vai largar a bucha para outro presidente. E quando você é dono do clube, a responsabilidade é sua. Então eu acho, isso é um próximo assunto, não é? Hoje vamos tratar de fair play financeiro. Eu acho que o futuro do futebol brasileiro são os clubes virarem SAF. O Palmeiras também, presidente? Olha, também. Mas não na minha gestão, porque eu jamais proporia esse tipo de modificação no Estatuto do Palmeiras. Aliás, eu já falei lá com os nossos conselheiros que na minha gestão, são 2 anos e meio ainda que eu tenho pela frente, eu não gostaria de fazer nenhuma alteração no Estatuto do Palmeiras. O próximo presidente, se achar que deva, não é fazer essa alteração, mas eu acredito que sim. Eu acredito que o futuro, para que os clubes brasileiros tenham futuro, esse modelo associativo está completamente ultrapassado. Por quê? Porque não gera responsabilidade nenhuma para o seu gestor. Eu nunca vi presidentes de clubes associativos serem penalizados, condenados, e olha que vocês veem por aí cada aberração, e não acontece absolutamente nada, não responde com o seu patrimônio, pelo menos quando é dono, responde com o seu patrimônio. Mas aí um dia a senhora seria investidora da SAF do Palmeiras? Não, nunca, não. Não, se o Palmeiras algum dia, que eu não acredito, gente, eu vou falar mais uma vez aqui, né, para ficar bem claro, eu acho isso é um sonho, não é? Que todos os clubes no Brasil se transformassem em SAF, mas eu não acredito que, vou falar no Palmeiras, tá? Que o Palmeiras se transforme em SAF. Por quê? Porque muitas pessoas que estão no Palmeiras se acham donos do clube, não é? E aí perderiam essa posição, tá? Então, mas enquanto eu for presidente do Palmeiras, que é uma associação, eu sempre vou lutar com unhas e dentes para o melhor para o clube, sempre pagando em dia as nossas obrigações. Atualmente há muitos clubes devendo o Palmeiras, especialmente valores de transferência, e se sim, como o Palmeiras costuma agir nesse tipo de situação, já que a gente não tem ainda o fair play financeiro? Não tem clubes devendo ao Palmeiras, porque, primeiramente, eu vendo pouco para clubes que não pagam ninguém. Não é? Meus atletas, a grande maioria nós vendemos para o exterior, para clubes adimplentes. E hoje, atualmente, eu não tenho nenhum clube devendo ao Palmeiras. Para encerrar, uma última pergunta. Você preside um dos clubes que mais gasta com futebol, assim como o Flamengo. E muitos clubes querem diminuir essa distância dos clubes que gastam muito para clubes que arrecadam menos. Você vê com essa situação de times que arrecadam muito, tem poder para contratar e pagar em dia, e que clubes que não querem, vem uma distância muito grande e acham que isso não é certo. Não, o que eu acho que clubes que têm uma receita muito grande, que podem comprar, podem investir nos seus clubes e podem pagar em dia, isso eu não vejo problema nenhum. Para mim, fair play não é aqueles que não têm a receita para bancar as suas despesas e continuam gastando sem medo de ser feliz, entendeu? Aí não é possível. Eu sou contra, mas eu sou a favor de dividir o bolo. Isso realmente eu sou a favor. Inclusive, eu luto por isso na nossa liga. Eu acho que nós temos que ter um campeonato mais igualitário, mas eu não vou dividir o bolo com clubes que não pagam a ninguém. Então aí não é possível tirar do meu dinheiro para pagar clubes inadimplentes, aí não dá. Então por isso que eu acho a primeira coisa que tem que ser feita para se pensar em Libra, não é? É resolver esse problema dessa inadimplência dos clubes, que eu não vou dividir bolo com clubes inadimplentes. A partir do momento que for implementado um fair play financeiro, onde tenham responsabilidades, cada clube tenha responsabilidade e cumpra seus compromissos, eu acho que nós precisaríamos sim ter um campeonato mais igualitário. Isso valoriza o futebol brasileiro, eu não tenho dúvida. Obrigado. Obrigada, viu? Bom, basicamente o que vocês ouviram aí a entrevista da presidente Leila Pereira, do Palmeiras. Não tem como dizer que ela tá errada. Você vai dizer que a Leila tá errada? O Palmeiras tá ok, o Palmeiras não tá devendo, o Palmeiras tá com o caixa cheio, tá fazendo uma boa gestão dos seus jogadores. A Leila não tá errada, gente. Olha, para mais vídeos,
Me segue aqui, se inscreva no meu canal, ative as notificações, tá bom? Dá um hype aí também se aparecer a opção pra você. E valeu!